Sabia que você, como usuário de serviços públicos, possui um código para defender seus direitos e explicar seus deveres? Interessante, não é? É o chamado Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Ele foi instituído na Lei nº 13.460 de 2017. Seu objetivo é aprimorar a prestação dos serviços públicos pelas administrações públicas direta e indireta por meio da inovação e do diálogo entre o poder público e a sociedade. Ele traz inovações importantes, como a obrigatoriedade da implementação de instrumentos de participação social por órgãos e entidades públicos da União, dos estados e dos municípios. Além disso, esses órgãos e entidades devem realizar a avaliação periódica dos serviços públicos utilizados pela população. O CDU possui algumas diretrizes: urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento, atendimento por ordem de chegada, proibição da discriminação, cumprimento de prazos e a observância e divulgação de horários de atendimento ao público, a autenticação de documentos pelo agente público quando os originais são apresentados pelo usuário, garantia da segurança, acessibilidade e sinalização das instalações e uso de linguagem simples e compreensível. Trazendo para a prática, quando o CDU define que o agente público deve cumprir os prazos e autenticar os documentos apresentados pelos usuários, ele expressa a preocupação com a agilidade e eficiência do serviço prestado, objetivando a desburocratização. Além disso, ele garante os seguintes direitos aos usuários: participação no acompanhamento, na prestação e na avaliação dos serviços, acesso e obtenção de informações relativas ao usuário, proteção de informações pessoais e disponibilização de informações precisas e de fácil acesso. E na prática, como ele funciona? O usuário tem algumas formas de utilizar o CDU. A primeira é realizando uma queixa formal. A segunda é garantindo sua participação social nos conselhos de usuários. E a terceira é respondendo à pesquisa de satisfação. As queixas são manifestações sobre os serviços públicos nas ouvidorias dos órgãos ou entidades públicas. Essas entidades devem realizar a mediação e conciliação com o usuário. Um exemplo de ouvidoria é a Fala.br, plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação do governo federal. A decisão administrativa final deve ser enviada ao usuário em até 30 dias, sendo prorrogável de forma justificada uma única vez por mais 30 dias. Já a participação social é garantida por meio da criação de conselhos de usuários para analisar os serviços públicos prestados, como órgãos consultivos. A escolha dos representantes deve ser feita em processo aberto ao público e diferenciada por tipo de usuário a ser representado. E qual a atribuição dos usuários nos conselhos? Simples: analisar e acompanhar a prestação dos serviços, propor melhorias e avaliar a atuação do ouvidor. A legislação também institui pesquisa de satisfação dos usuários para medir a qualidade dos serviços prestados. Ela deve ser feita no mínimo uma vez ao ano. O seu resultado deverá ser integralmente publicado na página do órgão ou da entidade. Com isso, é possível utilizá-lo para aprimorar os serviços prestados. Além disso, o CDU cria outros mecanismos que beneficiam os usuários de serviços públicos. São eles: a Carta de Serviços, que é um documento para informar a população sobre os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade pública, os seus canais de acesso, os seus compromissos e os padrões de atendimento oferecidos. O fortalecimento das ouvidorias públicas, que são os canais de comunicação direta entre os cidadãos e a administração pública. É por meio delas que a população pode manifestar reclamações, denúncias, sugestões e elogios em relação aos serviços públicos prestados. Nem todo mundo conhece os direitos do usuário de serviços públicos, portanto, agora que você sabe, compartilhe esse conhecimento e participe de forma efetiva para que um atendimento de qualidade seja entregue à população. Além de um direito, é um dever do cidadão e da cidadã exigir o cumprimento do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público.
Fazer com que a lei seja cumprida e que seus direitos sejam respeitados é um ato de cidadania responsável.